Boa noite a todos e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Abram as vossas Bíblias em Apocalipse 3, versículo 7, amém? Amém! Quando você abre, eu vou beber uma água. Glória a Deus! Amém! Glória a Deus. Quem não trouxe Bíblia, tenta pedir para alguém que está do lado aí. Se a pessoa do seu lado também estiver sem Bíblia, aí tem um telão, tá, gente? Se não tiver um telão. Apocalipse 3, 7 vai dizer assim. Todos acharam? Amém. Escreve ao anjo da igreja em Filadélfia. Assim diz aquele que é santo verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém pode fechar, e o que fecha e ninguém pode abrir. Conheço as suas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Farei aos da sinagoga de Satanás, os que se dizem judeus e não são, mas mantêm sim. Farei que venham adorar prostrado aos seus pés, e saibam que eu te amo. Glória! Porque destes atenção à minha exortação, à perseverança. Eu também te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Glória a Deus por essa palavra. É muito importante com que a gente entenda um pouco sobre do que se trata o livro de Apocalipse antes da gente começar a entrar na ministração. Então eu peço que você preste um pouco atenção nesse momento, porque vai te ajudar a entender o que está dizendo aqui. Às vezes a gente lê a Bíblia e às vezes não entende. Porque às vezes a gente precisa do contexto para a gente entender o que se passava naquele momento. Então, quando a gente lê o livro de Apocalipse, a tradição vai acreditar que quem escreveu esse livro foi João, amém? João, o discípulo amado, apóstolo de Jesus Cristo, após a sua morte. E, segundo a história, vai dizer que João, ele foi acusado de pregar falsas doutrinas, um pouco parecido com os outros apóstolos. E o imperador daquela época, chamado Domiciano, ele recebe João para julgar ele. Ele recebe as acusações, então ele dá uma ordem. Ele ordena que João ele fosse jogado dentro de um recipiente com óleo fervente. E a história também vai dizer que João ele entra naquele óleo, mas ele sai ileso. Ele entra no óleo fervendo, mas ele sai sem nenhum arranhão, sem nenhuma queimadura. Então o Domiciano ele vai ficar impressionado. Então ele desafia João a beber veneno. Isso é o que a história vai nos relatar. Isso não está na Bíblia, amém? Amém. Só que o imperador ele não contava com aquilo que Marcos diz no capítulo 16, no verso 18. Se beberem veneno mortal, não lhes fará mal nenhum.
Deus disse isso para João e para os seus discípulos. E uma coisa que é interessante, o gênero do livro de Apocalipse é exatamente esse gênero, o gênero apocalíptico. Ou seja, ele vai retratar sobre o final dos tempos, amém? Assim como o livro de Daniel. E algo muito interessante entre a história de João e a história de Daniel: ambos foram acusados por fazer a vontade do Senhor. Ambos gastaram a sua vida para fazer o nome do Senhor ser conhecido. E quando eles achavam que o ministério dele tinha acabado, Deus trouxe para eles uma revelação do céu, Glória a Deus. que fosse impactar a humanidade. Então, tanto o final de Daniel, quanto o final de Daniel, quanto o livro todo de Apocalipse, ele vai nos falar sobre uma única mensagem, que é uma mensagem não de terror. Porque às vezes a gente lê Apocalipse e a gente pensa, o fim está próximo, né? E realmente está. Mas se o fim está próximo, sabe o que significa? Jesus está voltando. E nós iremos nos encontrar com o nosso noivo, com o amado da nossa alma. Então o Apocalipse, ele é uma mensagem não de temor para os que são fiéis, mas uma mensagem de esperança, uma mensagem de alegria. E nós temos que ter isso em mente, amém? É um livro de esperança. É um livro que ele começa de uma forma interessante. Quando a gente lê Apocalipse, no capítulo 1 ao capítulo 3, a gente tem instruções para as igrejas, amém? Quando a gente chega no 4, Deus começa a vir com visões a João. E ao longo das igrejas, a gente encontra cada igreja com uma característica diferente. E todas elas tinham um negócio em comum. Sabe o que? Problemas. Todas essas igrejas tinham problemas. Inclusive essa que a gente leu. Porque enquanto as outras, uma abandonou o primeiro amor, outra achava que enxergava, mas era cega, achava que estava vestida, mas era nu. Enquanto a gente tem muitas outras igrejas que tinham problemas mais graves, Filadélfia também tinha um problema. Ela tinha pouca força. Mas mesmo na pouca força dela, ela não negou o nome de Deus. E o tema da mensagem de hoje é Ele veio. Mas o que fazer? E é exatamente nesse contexto que eu quero que vocês entendam. O começo de Apocalipse são cartas às igrejas, amém? E essas cartas instruem no que essas igrejas têm que se preparar. Então o começo de Apocalipse é uma preparação, amém? Porque antes da gente ir para Apocalipse 4, que João ele tem a visão do trono, a gente tem que aprender a viver Apocalipse 3. A gente precisa aprender a viver como igreja, mas não como igreja por ser igreja, mas aprender a viver como igreja, pois somos a noiva de Cristo, amém? E todas essas igrejas, elas se encontravam na Ásia Menor. E a gente poderia tirar lições de muitas dessas igrejas. Talvez os jovens poderiam ter escolhido a igreja de Éfeso, a igreja de Laodiceia, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo. Mas felizmente
E eu digo felizmente, porque Deus ele trouxe uma mensagem de como a gente deve viver como igreja. Amém? Então, felizmente, escolheram Filadélfia. Mesmo sendo uma igreja com pouca força, é uma igreja que tem muito a nos ensinar sobre o cristianismo. Amém? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer diante da volta de Jesus é ter em mente que Ele nos conhece. A gente precisa ter em mente que Ele nos conhece. Ele vai dizer, logo no começo de todas as cartas, aqui em Filadélfia ele vai dizer: escreve ao anjo da igreja em Filadélfia, assim diz aquele que é santo, que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. E mais para frente ele vai dizer que era uma igreja que tinha pouca força. Amém? Então Jesus ele conhecia essas igrejas. Ele sabia de cada detalhe. E acredita-se que grande parte do livro de Apocalipse tem muitas alegorias. É o que acredita-se. Alguns acreditam que tudo que está escrito vai se concretizar na total veracidade. Mas eu não quero falar de teologia, amém? Vamos falar do que a gente tem aqui na Bíblia. Mas quando a gente se trata das igrejas que a gente tem aqui, a gente tem instruções muito claras. E por que é importante a gente ter em mente que Deus nos conhece? O salmista, no Salmo 139, ele vai dizer que o Senhor sonda e conhece o coração dele, amém? Que Ele conhece todos os caminhos. Se ele deitar, se ele se levantar, se ele subir aos céus, se ele fazer da cama dele a profundeza do Hades, mesmo ali a mão do Senhor o guiará. O salmista ele vai dizer. E ele vai dizer também que tal conhecimento para ele é maravilhoso. Então saber que o Senhor ele nos conhece é algo maravilhoso, não é? Ou causa temor? Um pouco dos dois, né? Ao mesmo tempo que é maravilhoso, nos causa temor. É tipo assim: ô Senhor, tu me conheces. É verdade, você me conhece. Não é? A gente fica nesse dilema. Mas saiba que o Senhor ele realmente te conhece. Ele sabe todas as suas obras. Ele sabe todos os caminhos que você percorreu. E quando a gente sabe que o Senhor sabe de tudo, fica muito mais fácil a gente entender o restante da Bíblia toda. Fica muito mais fácil de você entender a sua vida. Porque se o Senhor ele te conhece, é exatamente por isso que Ele te escolheu. Se Ele te conhece, é exatamente por isso que Ele te ama. E Ele não só nos conhece por dentro, mas Ele conhece também por fora. E não conhece só por fora, mas também conhece por dentro. E quando a gente fala sobre o Senhor instruir a igreja, a gente só pode instruir quem a gente conhece. A gente só pode dar instruções se a gente tem conhecimento dos problemas. Se a gente tem conhecimento daquilo que Deus tem para aquela pessoa. É por isso que muitas das vezes a gente
recebe algumas palavras, né? Às vezes a pessoa chega na gente, revela toda a nossa vida e a gente, meu Deus, como que sabe de tudo isso? Porque Deus, Ele sabe de tudo isso. Aleluia. Ou às vezes nem precisa revelar a vida toda. Às vezes Deus chega para você e fala só de algo muito específico, uma resposta que você precisava. E aqui em Filadélfia a gente vai ver que mais para frente, que Deus, além de mostrar que Ele conhece essa igreja, Ele tem promessas para essa igreja. Então quando Deus Ele fala para essa igreja, eu te conheço, Ele logo em seguida Ele faz uma promessa. E antes Ele se revela quem Ele é. Então Ele fala, eu te conheço, conheço as suas obras, e aquele que vos fala é aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, e aquele que fecha e ninguém pode abrir. Ele fala, você sabe quem eu sou agora, então agora eu vou trazer a minha promessa para você. E Ele promete para essa igreja, eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta, da qual ninguém pode fechar. E quando a gente lê essa parte, tem muitas pessoas que falam, é a porta da provisão, é a porta do evangelismo. Mas as portas que ele fala logo anteriormente são aquelas que são abertas pela chave de Davi. Amém? E a chave de Davi vem falar do reino. Então a porta que Deus abre nessa noite para essa igreja é a porta do reino de Deus. A porta do reino está aberta para essa igreja. Não para vivermos mais individualmente, não para vivermos apenas como cidadãos brasileiros, mas como cidadãos do reino. As portas do reino estão abertas para a igreja que o Senhor conhece, e a igreja que Ele se revela. Glória a Deus. E Ele vai dizer, tens pouca força. Ele te conhece. Ele sabe que você tem pouca força. E é porque Ele te conhece que Ele abre essa porta. Glória a Deus. Muitos não entendem o porquê que... Parece que piorou. Aleluia, Jesus. Vamos então. Glória a Deus. Glória a Deus. Som. Aleluia. Som. Muitos não entendem às vezes por que Deus Ele trabalha tanto na sua vida, mas é porque Ele te conhece. Glória a Deus. E é porque as portas do reino estão abertas para você, Glória a Deus. que Ele vai continuar cuidando de você. Glória. Às vezes a gente olha para o governo e a gente pensa, nossa, esse país ele está em crise, mas a gente não está com as portas do Brasil abertas para nós. Nós estamos com as portas do reino de Deus abertas. Mesmo você tendo pouca força, você ainda persevera. Mesmo você tendo pouca força, Ele abre as portas para você. E tudo isso por causa que Ele te conhece. Então tenha em mente que Ele te conhece. Ele está vindo, sim. Ele está vindo em glória. Ele está vindo em poder e majestade. Isso não tem que te causar temor, porque Ele te conhece. E a segunda coisa que a gente aprende com a igreja de Filadélfia é a não negar o nome de Jesus. Ele fala, mesmo tendo pouca força, não negaste o meu nome. Glória a Deus. Aleluia. Porque guardaste a minha palavra e não negastes o meu nome.
Quando a gente fala de negar o nome de Jesus, qual que é a primeira coisa que vem na sua mente? Vem a história de Pedro, certo? A gente lembra de Pedro, por quê? Porque Pedro, ele negou a Jesus por 3 vezes. Mesmo após ele dizer que ele daria a própria vida por Jesus. Vamos ler aqui rapidinho, só para a gente entender melhor. Lucas 22, 56 ao 62 vai dizer: Então uma criada o viu sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: Mulher, eu não o conheço. Dali a pouco outra pessoa viu e disse: Tu também és um deles. Mas Pedro falou: Homem, não sou. E tendo passado quase 1 hora, outro afirmou: É claro que este estava com ele, pois é Galileu. Mas Pedro respondeu: Homem, não sei o que está dizendo. Imediatamente, enquanto ele ainda estava falando, o galo cantou. Então o Senhor, virando-se, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se das palavras que o Senhor lhe havia dito: Hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Pedro então sai dali chorando amargamente. E aqui nessa passagem a gente aprende o que é negar Jesus. Negar Jesus não é apenas você mentir sobre conhecer Ele, mas você omitir. Porque Pedro, ele não vai dizer apenas que não conhece, ele vai meio que metendo louco: não sei o que você está falando. Sabe quando você está no seu serviço e você ouve um comentário qualquer: Nossa, esses pastores é tudo ladrão. Falando algo bem genérico aqui. Essas igrejas só querem saber de ganhar dinheiro. Eu nunca vi uma igreja ajudar ninguém. Eu fui muito ferido na igreja, isso, aquilo. Você é? Não? Estou entendendo. Ou melhor, vamos mudar o ambiente então? Sabe, na sua escola, quando você vê o seu grupinho de amigos às vezes caçoando de Jesus, fazendo piadas, fazendo comentários horríveis, e você, por muitas das vezes, você se cala, às vezes até dá risada. Vamos mudar um pouco o ambiente, vamos para o meu ambiente, vai. Sabe, na universidade, quando às vezes você talvez viu uma pessoa trazendo uma tese do porquê a Bíblia está errada, e você às vezes talvez por uma suposta preguiça ou medo, você não tenta nem defender a tese que você acredita. Trouxe 3 ambientes diferentes que você pode negar Jesus. 3 formas diferentes, com omissão. Negar Jesus não é só você chegar e falar: Eu não acredito em Deus, mesmo você acreditando. Você nega Jesus todas as vezes que você julga que alguém não é digno de receber a mensagem do Evangelho. Meu Deus! Você nega Jesus todas as vezes que você sai da sua casa, fala que vai para a igreja e não faz convite para o seu familiar que às vezes está afundado numa depressão, às vezes está afundado em muitos outros vícios. Mas a igreja de Filadélfia era uma igreja que não negava o nome de Jesus. Glória a Deus! Eles não eram seletivos. E quando Jesus ele declara
que Filadélfia é fiel à palavra, e Filadélfia não nega o nome de Jesus, então ele garante, ele faz uma nova promessa: farei com que os da sinagoga de Satanás, aqueles que se dizem judeus, mas não são, se prostrem aos seus pés e vejam que eu te amo. Quando você não nega o nome de Jesus, ele garante que o seu opositor, ele esteja aos seus pés. E eu não estou falando de vingança, eu estou falando onde Deus vai levar as pessoas. Deus vai levar as pessoas até você, mas não para você se gloriar, mas para você revelar Jesus para essas pessoas. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. E vai dizer: e verão que eu te amo. Aleluia. Deus fiel. Deus ainda vai fazer questão de mostrar que você é amado, Glória a Deus, aleluia. porque você não negou o nome dele. E o quão é importante a gente se sentir amado, não é? É muito bom, é maravilhoso se sentir amado, principalmente por Deus. É bom você dormir e saber que tem um Deus no céu, que Ele te ama. Agora imagina as pessoas verem e saberem que você é amado, porque tem um Deus que Ele não só faz questão de te amar, mas de mostrar que Ele te ama. Glória a Deus, aleluia. Então a promessa que Ele faz por você não negar o nome dele é que Ele vai derrubar o seu opositor e Ele vai mostrar o quanto Ele te ama. Glória a Deus. Então, não neguem o nome do Senhor. Aleluia. E a terceira coisa que a gente tem que fazer é obedecer às palavras do Senhor. Foi falado aqui um pouco antes sobre obedecer às palavras. E Deus ele havia já dado uma palavra para aquela igreja, porque João ele vai dizer assim. Calma que fechou aqui. Aleluia, Deus. Glória a Deus, Deus aleluia. fiel. Glória a Deus. Fala, Jesus. Aleluia. Porque destes atenção à minha exortação, à perseverança, eu também te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr a prova os que habitam sobre a terra. Amém? Então Deus ele já tinha dado uma instrução para essa igreja anteriormente, e a instrução era perseverar. A instrução era permanecer. E às vezes a gente recebe muitas palavras que Deus ele nos entrega ao longo da nossa caminhada com Ele. E eu costumo dizer, né, que quando Deus ele fala uma vez, é Deus falando, amém? Glória a Deus. Quando Ele fala duas vezes, Ele está confirmando. Quando Ele fala a terceira vez, a gente está sendo desobediente. Quantas palavras você recebeu que Deus ele teve que repetir várias e várias vezes porque você não deu um passo de fé, porque você não se colocou na brecha, não para o inimigo, mas na brecha para Deus agir? Tem, assim, falando um pouco melhor, tem gente que às vezes faz questão de não ser usado por Deus, de não obedecer a palavra de Deus, quando na verdade o lugar que a gente deveria estar é obedecer Deus tanto a ponto de estar que nem Moisés. Moisés ele queria muito ver a face do Senhor, mas ele era obediente, então ele não ia olhar.
E Deus, Ele permite ele ver pela fenda da rocha. Tudo isso porque ele obedeceu a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então é importante a gente obedecer a palavra do Senhor. E Ele falou: porque você obedeceu a minha palavra, eu te guardarei. Enquanto você obedece as palavras do Senhor, Ele te guarda de toda a tribulação. Então obedeça, persevere na palavra, persevere na oração e persevere nele, pois é nele que nós podemos perseverar. Glória a Deus. Aleluia. E a quarta coisa que a gente tem que entender, tem que aprender como igreja, para a gente estar pronto para a volta do noivo, é guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ele vem sem demora. E por isso, no finalzinho dessa carta, ele vai dizer: guarda o que você tem. Essa igreja, ela tinha pouca força, certo? Mas mesmo assim, Deus, ele fala: guarda o que você tem. Glória a Deus. Você tem pouca força, mas você é fiel. Você tem pouca força, mas você não nega o meu nome. Guarde o que você tem. Você tem pouca força, mas você obedece a minha palavra. Então guarda o que você tem. Aleluia. Deus, ele fala tudo que nessa igreja estava dando certo. Glória, glória, glória. E mesmo essa igreja estando andando no caminho certo, Jesus vai dizer para ela: guarda o que você tem. A gente tem que ser vigilante, irmão. Glória a Deus. A gente não pode brincar com Deus. Glória a Deus. Então, mesmo depois que Deus, de certa forma, elogia essa igreja, o único problema dela era que ela tinha pouca força. Ele mesmo assim, ele fala: guarda o que você tem, Glória. para que ninguém tome a sua coroa. Filadélfia era uma igreja que, para que você entenda melhor, eles não perseveraram uma vez, eles não foram fiéis uma vez, eles não eram uma igreja que tinha muitos problemas. Isso era o estilo de vida daquela igreja. Era, de certa forma, a cultura de obedecer a Deus, a cultura de ser fiel, de obedecer a palavra, de permanecer. Mas mesmo assim, Jesus vai instruir elas: persevere, guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Você precisa guardar aquilo que você tem. Às vezes a gente se acomoda na ideia de que Cristo, ele já nos salvou, de que Cristo, ele já morreu por nós. E glória a Deus, a salvação vem pela graça. Amém? Amém. Mas mesmo uma igreja que era completamente cheia da graça de Deus, ele vai dizer para ela: guarda o que você tem. E às vezes a gente não consegue guardar aquilo que a gente tem. Às vezes a gente não consegue manter uma constância. E o que Deus, ele pede para você hoje é: seja constante.
Guarda aquilo que você tem, para que ninguém roube a sua coroa. Por quê? Porque Ele vem. Porque Ele virá. A cada dia que passa, irmãos, a volta de Jesus nunca esteve tão próxima. E você é salvo? Você guardou o que você tem? Você é fiel à palavra dele? Glória a Deus, aleluia. Você, Deus, Ele conhece as suas obras a ponto de falar: eu tenho aberto as portas do reino para você? Deus hoje, para alguns pode ser uma palavra de conforto, essa palavra de hoje, porque Deus, Ele te conhece, porque Deus, Ele sabe das suas obras, e porque Ele reafirmou as promessas que Ele tem com a sua igreja. Mas eu sei que para muitos aqui, essa palavra pode ter sido uma palavra de confronto, uma palavra de conserto. E por que é importante a gente se consertar? Em Apocalipse 1, 2 e 3, Jesus, ele começa a consertar as igrejas. Para quê? Para que essas igrejas cheguem em Apocalipse capítulo 4, que vai dizer: depois dessas coisas, vi uma porta aberta no céu, e a primeira voz que eu ouvia é como uma voz de trombeta, falando comigo, e disse: sobe aqui, e te mostrarei as coisas que devem acontecer depois destas. Fui imediatamente arrebatado em espírito, e vi um trono no céu, com alguém assentado nele. Aquele que estava sentado no trono tinha uma aparência semelhante à pedra de jaspe e sardônio. Ao redor do trono tinha um arco-íris semelhante a uma esmeralda. Ao redor do trono também havia 24 anciões. Vinha sentado sobre ele 24 anciões, vestidos de branco, com coroas de ouro sobre as suas cabeças. Do trono saíram relâmpagos, vozes de trovões. Diante do trono estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono também havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No meio e ao redor do trono haviam 4 seres viventes, cheios de olhos na frente e atrás. O primeiro era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um touro, o terceiro tinha o rosto de homem, e o quarto era semelhante a uma águia voando. Cada um dos seres viventes tinha 6 asas. Essas estavam cheias de olhos em voltas e por debaixo. De dia e de noite eles diziam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. E sempre que os seres davam glórias e honra e ações de graça ao que estava sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. Os 24 anciões se prostravam diante daquele que estava sentado no trono. E traçavam as suas coroas, dizendo: Nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber glória, honra, poder, porque criaste todas as coisas, e por Tua vontade elas existiram e foram criadas. Glória a Deus, aleluia. Quando a gente aceita a correção de Deus, quando a gente entende aquilo que Ele tem para a sua igreja, o que Ele precisa arrumar no seu coração, o que você precisa ser mudado, aí sim a gente está preparado para viver Apocalipse 4, Apocalipse 5, Apocalipse 21, que vai dizer:
todo aquele que não foi achado o nome dele no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Glória a Deus. Aleluia. 20:15. E no 22 é chegada na Nova Jerusalém. Glória a Deus. Aleluia. Então é uma palavra talvez de correção, para muitos de alegria. Eu queria dizer que todos aqui não tem nada para mudar, mas até eu tenho, até o pastor tem. E olha que o pastor é o melhor homem que eu conheço. Deus hoje te chama para transformar a sua vida. O mesmo que está assentado no trono é o mesmo que morreu por você, que derramou todo o seu sangue. É o mesmo que te ama incondicionalmente, a ponto de dar a própria vida dele por você. O mesmo que está sentado no trono é o mesmo que tem o poder de perdoar o seu pecado. Glória a Deus. É o mesmo que lá atrás ele já havia dizendo em 2 Crônicas 3:14, que se o meu povo 7:14, perdão, que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Então é nesse final de mensagem que eu digo: se você, povo de Deus, você que se chama pelo nome de povo de Deus, eu quero convidar você a se colocar de pé agora. Glória a Deus. Eu sei que muitos aqui talvez não tenham coragem de levantar a mão. Se eu falar qualquer uma dessas características aqui, que são coisas simples que o cristão deve ter, que Filadélfia tinha, mas você abandonou algumas no meio do caminho, você talvez não tenha guardado. Mas é tempo de se arrepender. Então a gente vai orar agora. E eu só tenho um pedido nesse momento. Enquanto você estiver orando agora, não apenas ore, mas rasgue o seu coração diante dele. Rasgue o seu coração diante dele. Comece a pedir perdão. Comece a pedir para ele te restaurar. Comece a pedir para que você venha ser constante, firme na palavra de Deus, perseverante na oração, perseverante nele. Pai, nós estamos aqui como sua igreja. Nós estamos aqui como a noiva do Cordeiro reunida. Nós queremos clamar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas nós entendemos que para o Senhor vir, a sua igreja tem que ser restaurada. A sua igreja tem que passar pelo processo de transformação de Apocalipse 1, 2 e 3. Nós queremos enxergar aquele que está sentado no trono, aquele que vive para sempre, sempre, aquele que os anciões lançam as coroas diante. Mas para isso nós temos que ser restaurados, Senhor. Então vem, Espírito Santo, o Senhor te convence do pecado, o Senhor te convence de todas as coisas. Não sou eu, não é uma
pecado, Senhor, para que nós possamos confessar e para que nós possamos ser perdoados, Senhor. Perdoa a sua igreja, Deus. Nós não queremos deixar de ser perseverantes. E ainda que nós tenhamos pouca força, nós queremos gastar a nossa vida diante do seu altar. Nós queremos derramar tudo que temos. Nós queremos derramar tudo que somos aos seus pés. Restaura a sua igreja pelo sangue do Cordeiro Santo, aquele que está entronizado entre os querubins. Que os anciões se prostram, que as criaturas o adorem.
que Deus ele pede só metade para você. Ele não pede 10%. Meu Deus. Ele pede tudo. Então você que está disposto a entregar tudo, você que ainda não aceitou a Jesus, você que quer se encontrar com o noivo, você que quer se conectar a Ele como igreja, como noiva, Deus hoje Ele te convida a entrar nos caminhos dele, a entrar pela porta que, por mais que ela seja estreita, ela leva para a vida eterna. Tem alguém aqui no nosso meio que ainda não aceitou a Jesus, que quer viver Apocalipse 4, mas não chegou ainda nem no 3? Tem alguém no nosso meio? Então eu faço o próximo apelo. Tem alguém no nosso meio que quer voltar para Jesus? Alguém que talvez ouviu essa mensagem e entendeu que você não precisa mudar só uma coisa na sua vida, você precisa mudar tudo. Talvez você que está na casa do Senhor, mas está perdido, Deus hoje Ele te convida para voltar. Se não tiver ninguém aqui no nosso meio, assim eu agradeço a minha oportunidade. Amém?